Bom dia, a gente está aqui na Argélia, em Argel. Vamos pegar um avião já para uma cidade que chama Boghar, que fica no deserto do Saara. E é interessante porque tem uma relação muito importante com o Ceará. Há 165 anos, um naturalista francês, o Richard Duchantel, saiu daqui de Argel para ir para essa cidade, Boghar, para comprar 14 camelos a mando do imperador Dom Pedro II para levar lá para o Ceará. Então a gente vai contar essa história hoje aqui para vocês. Vamos lá. O Richard Duchantel, que era o enviado do Dom Pedro II, francês, naquela época a Argélia era uma colônia francesa, ele saiu daqui no dia 9 de abril de 1859. Como havia o perigo ainda do ataque, de tuaregs ou dos próprios berberes, ele resolveu ir junto com a expedição militar. Atravessou as montanhas do Atlas, que ficam aqui atrás, a cadeia de montanha do Atlas, e foi até o deserto do Saara para fazer a compra desses 14 camelos e levá-los, juntamente com alguns argelinos, mouros, berberes, lá para o Ceará, lá para Fortaleza, para desembarcar lá no Porto de Fortaleza, para tentar fazer essa experiência de colocar esses camelos lá no sertão do Ceará. Aí, chegamos aqui no deserto do Saara, hein? Bom dia, estamos aqui em pleno deserto do Saara, aqui na Argélia. Aqui é um hotel que chama Le Gazelle d'Or, muito bom hotel aqui, e que traz essas experiências aqui do deserto do Saara. Mas aqui a Argélia tem essa ligação interessante com o Ceará, que é justamente essa história dos dromedários, que popularmente são conhecidos lá no Ceará ou no Brasil como camelos, né? Então esses dromedários, eles foram uma ideia advinda da comissão, que é conhecida até por esse nome pejorativo como Comissão das Borboletas, que foi uma comissão criada pelo imperador Dom Pedro II para estudar justamente essa parte natural das províncias do norte do Brasil. Para eles, naquela época, tudo acima da Bahia eram as províncias do norte. Então, Gonçalves Dias, o Frei Alemão e o Barão de Capanema, que tinha esse sobrenome Capanema adotado, porque o sobrenome dele era alemão e ninguém sabia pronunciar, então ele adotou esse nome dessa cidade de Minas Gerais que a família dele habitava. Ele era de família alemã, Então, esses três foram incumbidos pelo imperador Dom Pedro II a estudarem a parte natural, animais, vegetais, dessas províncias do norte, o Ceará inclusive. O Ceará foi uma das primeiras províncias a receber essa Comissão das Borboletas, que teve esse nome, como eu já falei, pejorativamente pela imprensa lá do sul, porque eles diziam que estavam gastando muito dinheiro para fazer uma coisa que teoricamente seria uma coisa considerada um desperdício por essas pessoas, esses jornalistas da imprensa, muitos deles antimonarquistas, na época. Então, por uma ideia dessa comissão, Dom Pedro II incumbiu o Richard Duchantel, o governo brasileiro, na verdade, Richard Duchantel, que era um francês que tinha negócios aqui na Argélia, a fazer a compra desses 14 dromedários, esses 14 camelos, vou chamar de camelo agora, para levar lá para o Ceará, Aqui tem o deserto do Saara e lá era o Ceará, o deserto do Ceará, que tem esse nome até. A origem pode ser por conta disso aí também, do Saara, Tem a história da jandaia, do passarinho, mas tem essa história também da semelhança com as dunas do deserto do Saara. Aí, estamos no meio do deserto do Saara aqui. É importante ter muito vento. Essa areia aqui que a gente tem aqui, é uma areia bem branquinha mesmo. Aí, essa areia aqui, com esse vento, acaba indo lá para a Amazônia e acaba fertilizando a Amazônia, Então, muito interessante aqui. Muito do que eu vou falar aqui foi escrito pelo Delmo Moreira num livro justamente sobre esse tema dos 14 camelos lá no Ceará, e que foi fruto do trabalho de doutoramento dele. Então, muitas informações interessantes nesse livro. Eu vou entrar aqui nessa tenda aqui dos beduínos aqui, até para me proteger aqui do vento e do frio. O deserto do Saara é assim, às vezes é muito frio. Então, sentar aqui, vou contar essa história. Então, essa Comissão das Borboletas, ela havia feito esse mapeamento, das riquezas minerais, vegetais, animais das províncias do norte do Brasil, e uma das sugestões da Comissão das Borboletas foi justamente trazer alguns camelos dromedários da África
para tentar substituir alguns animais de carga no Nordeste do Brasil, principalmente, como o cavalo, que era muito caro, ou o próprio jumento, né? Então, o governo brasileiro, Dom Pedro II e o governo brasileiro, eles incumbiram um francês que chamava Richard Duchantel a vir até a Argélia. A Argélia naquela época era colônia da França, e fazer a compra desses camelos. E por que a Argélia? Porque aqui na Argélia havia as tribos de beduínos, de tuaregues, de berberes, eram tribos nômades, e havia essa fama de bons criadores de dromedários e de camelos. Então eles vieram aqui até a Argélia para fazer essa compra desses camelos. E o Richard Duchantel chegou em Argel em 1859, e no dia 9 de abril ele partiu para o sul da Argélia, porque Argel, a capital da Argélia, ela fica no mar Mediterrâneo, né? Então você tem a cadeia das montanhas dos Atlas, que é aquela cadeia que começa desde lá do Estreito de Gibraltar e vai pelo norte da África, e foi até o sul da África aqui, o meio da África aqui, que é o deserto do Saara. E quando ele chegou no deserto do Saara, ele veio justamente nessa cidade que eu estou aqui, para fazer essa compra desses 14 camelos. E ele comprou 14, 10 fêmeas e 4 machos. E das 10 fêmeas, 6 estavam prenhes de dromedários, né? Essa cáfila de dromedários, essa cáfila de camelos que ele comprou. E o livro narra essa saga épica, né? Do transporte desses dromedários desde aqui até o porto de Fortaleza. Isso muito interessante. O porto de Fortaleza, você tem que lembrar, em 1859, 1860, a gente não tinha nem sequer o paredão Rockshore. A gente não tinha aquela ponte, não tinha nada não. Era um porto bem primitivo, havia umas pedras, uns recifes na frente, que era chamada Pedra Velha. Os navios fundeavam ali antes do recife, e na maré alta, algumas jangadas, alguns barcos pequenos iam lá retirar esses camelos. Você imagina o trabalho. O navio que levou, que chama Le Splendid, que levou os camelos daqui da Argélia até o Ceará, ele foi era um navio francês e que foi especialmente preparado. Passou 3 meses para fazer essa preparação para levar esses dromedários. Fizeram um guindaste nele, uma espécie de curral para colocar esses dromedários lá. E tudo isso, esse transporte foi feito através de um manual que o exército norte-americano tinha desenvolvido, porque essa ideia originalmente foi do exército norte-americano. Eles compraram 75 camelos e levaram para os Estados Unidos, lá para a região da Califórnia, que tem deserto, lá para a região do Arizona, e fizeram um batalhão de camelos e de dromedários, que foi muito interessante lá nos Estados Unidos, essa experiência. Então o governo brasileiro quis replicar essa experiência, Dom Pedro II quis replicar essa experiência, e com essa ideia de levar esses 14 dromedários lá para o Ceará, essa cáfala de camelos e dromedários lá para o Ceará. Junto com os camelos foram levados também 4 argelinos, 2 tuaregues e 2 berberes, né, que são pessoas de grupos étnicos que viviam e que vivem aqui na Argélia até hoje. Então eles foram também, porque eles eram tipo os tratadores, os cuidadores desses camelos. E foi também um veterinário francês. Ele acompanhou essa excursão e, de acordo com esse manual dos americanos, batizou o nome dos camelos com números e com nomes, né? O número 1 era o Aurelienne. O Aurelienne tinha esse nome porque ele tinha uma ferida na orelha, mas ele era o mais dócil desses dromedários, desses camelos, e foi o primeiro a ser posto no barco. E a colocação dele no barco foi muito traumática até para ele teve uma ferida no pé. E a partir dessa colocação, que não foi muito essa experiência de colocação, que foi um guindaste, colocaram umas cordas na barriga dele e tal, e até eles dizem no livro que se fosse uma fêmea prenhe, ela provavelmente tinha perdido o bebê, não é? Então, a partir dessa colocação desse dromedário lá, eles desenvolveram um novo método com esse guindaste, e que esse guindaste foi transportado até o Ceará para fazer também essa descida desses camelos quando chegasse a Fortaleza. A viagem durou mais ou menos 30 dias, 34 dias. Aí eles pegaram uns momentos de tormenta no Atlântico. Os camelos, alguns deles ficaram com problemas, né? Problemas principalmente gastrointestinais, mas todos eles sobreviveram a essa viagem sem nenhum ferimento maior. E quando eles desembarcaram lá no Porto de Fortaleza, você imagina, né, o presidente da província, a confusão que não deve ter sido, né? Descendo lá em 1859, lá no Porto de Fortaleza, as pessoas ficaram assustadas porque nunca tinham visto camelos, né? Tá entrando na areia aqui, viu, no deserto. Nunca tinham visto esses camelos. Eles subiram ali, hoje a Avenida Alberto Nepomuceno, e foram colocados num abrigo, numa espécie de depósito municipal,
que ficava ali muito próximo à Lagoa do Garrote, a cidade das crianças hoje, né? Então você imagina, as velhinhas passavam lá, isso aí tem descrito no livro, ou as pessoas passavam lá e ficavam espantadas, achavam que eram animais advindos do demônio e tal, e ficavam mais espantados ainda com os argelinos que vieram, porque eles eram muçulmanos, tinham tradições diferentes, então eles diziam que eram seres também endemoniados e tal. E havia lendas, houve histórias que foram criadas que esses camelos, por exemplo, estavam devorando os cachorros que viviam à noite lá no centro de Fortaleza. Então são histórias muito interessantes desses camelos lá no Ceará. Mas o fato é que eles chegaram, houve esse período de aclimatação de mais ou menos 2 semanas e houve a primeira viagem, que foi acompanhada inclusive pelo próprio Barão de Capanema, que foi a viagem que seria de Fortaleza até Baturité, para testar como eram esses animais, essa cáfila de camelos fazendo essa viagem. O solo do Ceará é diferente do solo aqui, né? Tirando as dunas das praias, do litoral, você tem um solo mais pedregoso do sertão, né? E quem tem a vegetação da caatinga, que é uma vegetação também mais espinhosa e tal, que é mais difícil. Então esses animais eles sofreram bastante nessa viagem e houve alguns ferimentos dos animais e eles tiveram que parar saindo lá de Fortaleza, né? A primeira parada deles foi em Pacatuba. Antes disso, um fato pitoresco também é que um dos camelos fugiu e ele foi encontrado na Lagoa do Aroncho, do que é hoje a Parangaba, na Lagoa de Parangaba. Estava lá se alimentando lá na Lagoa de Parangaba esse camelo. Então eles foram para Baturité. Foi uma viagem muito complicada. Um dos próprios argelinos, o Tuareg, se machucou também numa queda que ele levou do camelo. E eles tiveram que passar alguns dias também em outras cidades para essa recuperação, mas foi uma viagem interessante que eles fizeram até Baturité. Depois, esses camelos voltaram a Fortaleza, ficaram um tempo em Fortaleza para definirem o local final de estadia desses camelos, né? E havia algumas propostas. Havia uma proposta desses camelos ficarem com o próprio governo do estado, para o governo do estado ficar utilizando esses camelos em atividades em Fortaleza, nas cercanias e no próprio sertão também. Mas houve uma pressão política muito importante de 2 pessoas, o Paulo Pessoa, que tinha uma fazenda lá no Canidé, e o Pinto Machado, que era um bispo, inclusive um padre, um bispo, que tinha uma fazenda no Quixeramobim. Então essas pessoas acabaram ficando com esses camelos. Os camelos, na verdade, eles deram cria, né? As fêmeas prens deram cria. Então houve uma época que tinha mais de 20 camelos lá no Ceará, que foram para essa fazenda do senador Paulo Pessoa, lá no Canindé, e a fazenda do Pinto Machado, lá no Quixeramobim. Os tuaregs também foram para essas regiões. 2 foram para o Quixeramobim, 2 foram para o Canindé, os argelinos, né? Tuaregs e os berberes. Em 1934 houve um artigo, inclusive na revista do Instituto do Ceará, que fala do martírio desses camelos, né, que eles ficaram nessas fazendas no Quixeramobim e no Canindé e acabaram morrendo todos eles de fome, de sede, de ferimentos nas patas e tal, e que esses argelinos supostamente desenvolveram família lá, casaram com os cearenses e desenvolveram famílias. A gente não sabe hoje onde eles estão, né, se há realmente esses descendentes desses beduínos, desses tuaregs lá em Fortaleza ou lá no Ceará, mas é isso que relata o livro, né? Então é uma história muito interessante. Ela foi inclusive tema de um samba enredo de escola de samba lá no desfile do Carnaval do Rio de Janeiro, e é muito interessante essa história desses camelos lá no Ceará. Interessante, ó, isso aqui é um animal, né? E eles usavam, né, para colocar água aqui dentro, para eles beberem aqui no deserto. De vez em quando tem umas ventanias aqui, a areia é muita, viu? E o Richard do Chantel, ele veio justamente aqui, porque aqui na Argélia havia essa tradição dessa criação de camelos, de dromedários, que eram animais usados para o transporte de cargas, de pessoas aqui na região do deserto do Saara. É muito interessante, né? Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje aqui, direto da Argélia, aí lá para Fortaleza, sobre a história desses camelos. Eu já tinha contado isso no canal, mas estando aqui em loco é diferente. Aproveite sua cidade e até o vídeo que vem. Vamos lá. Estamos aqui na Duna da Sabiaguaba aqui.